Bem-vindos à Evolução 98, sejam todos imensamente bem-vindos. Eu sou Fabiola Gonzalez, ao meu lado é Clay Gonzalez, meu companheiro de podcast e de vida. E antes do episódio de hoje, nós iremos falar sobre o nosso patrocinador, né? O SOS Dívida, que assim como o LPO, trabalha estratégia, didática, segurança, confiança para superar os pesos que a gente tem na nossa vida, né? E a gente sabe que segurança financeira é qualidade de vida, é qualidade de saúde e principalmente segurança na nossa estabilidade financeira. É isso aí. E hoje nós vamos conversar com um homem que é um verdadeiro arquiteto, um verdadeiro engenheiro da performance humana. E lá em 1995 começou. E rapaz, pasmem, não foi uma academia, foi saltando de avião, porque ele era paraquedista do Exército Brasileiro. E ele se tornou nada mais, nada menos que campeão carioca de levantamento de peso olímpico. Estamos aqui com o mestre Dudu, mestre Dudu do LPO. Seja muito bem-vindo, Dudu. Seja muito bem-vinda, Lívia. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado mesmo pelo convite. E que a gente tenha aí, né, uma tarde aí bacana, né? Que a gente consiga compartilhar alguma coisa que as pessoas se interessam, que o esporte sempre nunca é demais, né? Com certeza. Com certeza. E o Dudu, ele não é somente o peso, ele também tem algumas pós-graduações que eu já olhei aqui, né, a biomecânica, que eu fera. amo, quem me conhece sabe o quanto eu amo a biomecânica, e é um cara que ele não fica quieto, né? Ele é meio busca o conhecimento o tempo todo, é só olhar o currículo dele, pequenininho, daquele jeitão. Dudu, vamos começar. Eu tenho uma paixão que é saltar de paraquedas. Eu sonho um dia em saltar de paraquedas, Vai mudar né? o tema mesmo, assim. E bom, claro. Vai mudar Mas- o percurso. Mas a gente sabe que saltar de paraquedas depende de duas coisas, né? Equipamento e a tua técnica. Como isso no exército, a disciplina, essa orientação, como isso te trouxe para o LPO? Na verdade, eu acho que isso vem de família, né? Meu pai foi paraquedista militar, ele era mestre salto. E lá em casa a gente sempre teve meio que a disciplina do militarismo embutido na família. Eu me lembro que a gente dormia em 3 camas separadas e tinha um armário para cada um. E a gente tinha de manhã de cedo acordar e esticar a cama de uma forma que a cama ficasse tão bem arrumada que meu pai passava com uma revista, a tropa, revistando a cama, aí tacava uma moeda assim, tipo de R$1. Se a moeda quicasse, a gente ficava com o dinheiro da merenda. Se não quicasse, perdia o dinheiro da merenda. Eu fazia isso de uma forma mais de brincadeira, né? Uhum. Só que eu acho que eu sempre tive meu pai como um cara, uma referência, não só como pai, como pessoa, como índole, como caráter. E ele sempre transmitiu essa necessidade do esporte lá em casa. Todos nós fizemos esporte desde pequeno, eu e meus 2 irmãos. O primeiro esporte que a gente fez foi a natação, e meu irmão mais velho tinha bronquite. E aí eu virei atleta de natação, fui campeão brasileiro de natação em 90 e Caramba, 92, que 93. legal! Fui campeão de 100 metros borboleta. E desse meio eu fui pro polo aquático. O polo aquático é um esporte na água, só que ele é bem agressivo, né? Porque você tem muito confronto com o adversário. E no polo aquático eu conheci uma nova realidade, né? Que é um novo nicho de esporte. O que me fez ficar numa condição física muito boa, mas também foi acometido de uma lesão na lombar. Do jogo de polo aquático, uma partida. Eu machuquei minha lombar e aí eu tive que buscar fazer um trabalho de fortalecimento. E nessa condição eu fui pro levantamento de peso olímpico. Antes disso, eu me inscrevi para ir para paraquedista, né? Porque tu tem que ser voluntário para ir para paraquedismo militar. É um curso de forças especiais. Então você só pode ir se você for voluntário. Porque tem um risco alto, né? Só que é aquele negócio do risco calculado, né?
dificilmente tem um acidente de paraquedismo no Exército. É bem difícil. Vamos dizer assim, dos últimos 40, 50 anos, deve ter tido 4 acidentes. E o paraquedismo militar, ele ajuda, favorece muitas pessoas que vêm do esporte. E dentro do paraquedismo militar eu fui atleta de pentatlo, fui atleta de natação. Tem um pentatlo militar e o pentatlo paraquedista, que é uma modalidade que se pratica só lá mesmo, nas unidades de paraquedismo, que é só no Rio de Janeiro. E quando eu saí, dei baixa, a primeira coisa que eu fiz foi tentar compensar esse ritmo frenético que era o exército. E eu fui pro triatlo. Fiz o meio e fiz o Ironman. Aí me lesionei de novo. Aí eu falei, cara, eu tenho que parar com isso, tem que levar a sério meu trabalho de fortalecimento. Na época eu já dava aula, já era professor, e eu comecei a estudar essa área de treinamento de força por uma questão de reabilitação pessoal. Eu tive né, a gente está aqui, presente aqui com um fisioterapeuta que vai saber entender bem essa concepção, né? Essa concepção de lesão. Eu tive 3 hérnias de disco na lesão. Tive uma espondilolistese com deslizamento, né? Uma vértebra sobre a outra. E fissurei o processo transverso da vértebra. E aí eu fiquei bem ruim. E eu falei comigo mesmo, cara, eu nunca mais quero passar isso na minha vida. Foi quando eu comecei a fazer levantamento, em 98. E a gente só tinha acesso ao levantamento com fita VHS. Sim. Porque os livros eram, assim, muito mal traduzidos. E eu comecei a fazer dentro da academia de bairro mesmo. Comecei a treinar, a fazer os trabalhos mais em força. E entrei muito com exercícios como levantamento de terra, as puxadas, que são movimentos que trabalham muito a paravertebral, essa musculatura de coluna, né? Exatamente. E em 2002 chegou no Brasil um romeno chamado Dragos Dórios Stanica, que é o atual técnico da seleção brasileira. E a confederação ela lançou uma nota no classificado: precisa-se atletas para compor a seleção brasileira. Porque na época não tinha mais atleta de levantamento no Brasil. E eu fui o primeiro candidato. Cheguei lá, me apresentei. Estava lá, se apresentou. Aí comecei a treinar, fui campeão da Copa Santa Luzia, que era tipo estadual e brasileiro na época, né? Devia ter mais 8 atletas assim, todo mundo já com suas profissões. E aí ali eu acho que foi dado pontapé inicial depois de 2000, no levantamento de peso, principalmente no Rio. E hoje é o maior polo de levantamento, né? E a partir dali, junto com o trabalho que eu já fazia na pós-graduação, que eu era professor, eu levei essa ideia do treinamento de força para outros públicos de academia, pessoas que tinham que fazer um trabalho de preparação física no esporte, a galera da luta, MMA. Isso. A gente atendeu muitas pessoas que tinham problemas de sistema imunológico, pessoas que só podiam fazer atividade física se tivesse um número de repetições baixo, e o treinamento de força, o levantamento, ele favorece muito isso, o sistema autoimune. Fora que você tem um ganho de força, porque o elemento é bem completo, né? No movimento, por exemplo, do arranco, que é uma dos movimentos do levantamento olímpico, ele é um movimento mais amplo dentro da biomecânica humana, né? Porque você sai de baixo e vai até acima da cabeça, em um único movimento. Então, um movimento que trabalha quase todos os grupos musculares. E isso, para quem sofre de doença autoimune, é perfeito, porque vitaliza a pessoa, né? Que legal. Com certeza. E foi mais ou menos assim. Fibras vermelhas, fibras brancas, vai trabalhando tudo, né, professor? Isso é realmente. Engraçado, né, professor? Veio lá do polo aquático, foi ter problema lombar. Normalmente, o polo aquático, até na literatura eu trabalho muito com lesão de ombro. Na literatura a gente acha muito com jogadores de polo aquático, questão da estabilidade. Os pitchers, né, lá do beisebol, o que hoje a literatura tem bastante, né, lá nos Estados Unidos. Mas aí a lombar do professor que veio a sentir, a sentir, né, cara? Foi por um lance, na verdade, que eu ia arremessar a bola. Então a gente no polo aquático, a gente tira o tronco da água. Sim. E leva o braço atrás, né, para fazer esse arremesso. Nessa que eu fui fazer um movimento de rotação com flexão, foi onde o cara travou meu braço. Aí foi um movimento de encontro, né? Sim. Na verdade.
Ali que deu problema. Que deu o tranco, né? Na verdade, meu corpo já estava bem fora da água, né? Sim. A gente fica praticamente só com a sunga na água. Exato. O tronco, meu abdômen, o peito fica tudo fora na hora de arremessar a bola. E foi ali mesmo que deu problema. Então não tem aquela questão do alívio da água, né? Não. Professor, essa transição lá daquele ambiente coletivo, do exército, do paraquedismo, hierarquia. Eu venho da arte marcial também, eu sou faixa preta de karatê, já fui competidor também. Isso é importantíssimo. Campeão baiano. Isso leva muito. Isso leva a gente a muitos lugares. Leva para o profissional, para dentro de casa, questão da hierarquia. Isso, professor, essa transição lá daquele ambiente coletivo, hierárquico, para aquele ambiente lá do LPO solitário, vamos dizer assim, me corrija, por favor, em algum momento. E isso te ajudou, essa questão da hierarquia, professor? Eu acho que sim, porque eu acho que isso meio que faz parte de mim, né? Desde a minha educação, por causa do meu pai. Mas o levantamento, engraçado, né? É um esporte que fala muito de você, é um esporte muito sincero. Né? Sim. A pessoa chega lá para praticar levantamento, a primeira coisa que ela pensa é que ela vai levantar peso. E não vai. Exatamente. A primeira coisa que ela aprende com a gente é melhorar o arco de movimento, né, mano? Trabalhar a mobilidade dele. E aí, o segundo passo é entender o que a barra vai fazer, o que você vai fazer com ela. A barra ela tem que correr próxima à pessoa. Então, esse contato do treinador com o aluno ou o professor com o aluno, ele é vital que seja minucioso para que você aprenda bem o movimento. E quando você já chega no nível que você já está treinando, cara, treinar de forma coletiva é muito bom. Porque você imagina que você vai ter outras pessoas na sala e que tem outros níveis de dificuldade, iguais, melhores ou piores do que o seu. Isso ensina muito. Por exemplo, a gente tem um grupo de atletas hoje, né? E eles treinam tudo junto. Eles treinam, inclusive, esse horário de 4 horas. Hoje eu empurrei para 4h30. Quando um vai tentar algum peso que é dentro do limite, né, da carga dele, todos param. E ficam ali na torcida, né, para ver um amigo conseguir. E se trata muito de uma coisa pessoal, porque se você não tem a técnica, não tem a força, não tem o treinamento, você não faz a carga. Não tem como. E ele é bem sério, não dá para ti aqui. Espera que vai chegar a tua hora. Então, essa coisa da resiliência. Né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito no quartel, mas meus pais eram professores. Meu pai ainda era professor de educação física, de história. Minha mãe era professora de biologia. Meu pai era formado em filosofia também. Então, meu pai sempre jogava essa coisa de educação, lado filosófico da história, contava alguma particularidade dele de trabalho, e isso ele ia educando a gente. É mais ou menos o que a gente faz hoje com o nosso filho, que a gente educa dentro do esporte. Nosso filho começou o levantamento com 3 anos de idade. Olha aí. Quantos anos ele já tem? Ele tem 15 anos, foi né? campeão Fez brasileiro 15 agora. esse mês agora. Eu vi. Fez 15 anos. Como é que foi a competição? A competição foi bem difícil. Foi uma competição com nível alto, né? Tem equipe de todo o país, né? Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Espírito Santo, Ceará, Amazonas. Bom, e essas equipes elas se revezaram muito forte, né? Dentro da apresentação dos atletas. Agora, hoje a gente é a segunda melhor equipe, né, do país praticamente. Na verdade, o Campeonato Brasileiro é onde reúne, né, os melhores atletas, né, do Brasil. Sim. E a gente faz uma preparação com eles e a gente conversa periodicamente com eles para dizer que eles não perdem nem um pouco para a equipe nenhuma, né? Eles chegaram lá preparados, assim como todos, né? Mas é uma competição dura porque tá todo mundo ali. O Brasil todo. Exatamente, né? Não é um estadual em que a gente periodicamente também organiza aqui, inclusive agora em dezembro vai ter mais um, né? A última etapa.
Então, assim, aqui é uma realidade diferente, né? Lá é um mundo, né, de crianças, de adolescentes que eles vão encontrar lá e que estão em níveis próximos a eles, mas eles também não deixam a desejar. Isso que a gente também deixa bem claro para eles, né, amor? Agora, assim, deixa eu te perguntar uma coisa, Lívia, assim, de mãe para mãe, né? Aí nós temos um filho que ele é goleiro. E a gente sabe que na hora de uma competição, aquele coraçãozinho de mãe fica ali apertado, choroso, louco que o resultado seja. Como foi pra ti olhar teu filho subir no pódio, carregar o peso, superar o limite dele? Como é que foi assim, um coração de mãe? Não, como foi esse não, como são todos. Né? Você é praticante também? Eu também pratico. Eu comecei a praticar quando eu conheci o Dudu, numa especialização. E aí, nessa especialização, tinha levantamento, né? E... Era onde eu estava falando, que eu introduzi o levantamento. a gente conhecia... Na pós-graduação. De força, na verdade, era um dos módulos, né? Tinha levantamento de peso também. Tinha, a gente, como profissional da educação física, a gente aprendia a lidar com vários casos especiais, né? Que a gente sai da faculdade sem saber. Então, hipertenso, diabético, mulheres grávidas, né, distrofia muscular, né, adaptação de treino. E aí tinha um módulo também de levantamento. Aí lá foi quando eu tive o primeiro contato, né, eu tinha aí 22, 23 anos, né, mas assim, o único esporte que eu já tinha praticado tinha sido a natação, né, por conta de cólicas, essas coisas de mulher, né. Uhum. Lá na minha família, diferente da do Dudu, nunca foi muito comum a gente praticar esporte. Eu que tinha essa veia, né? Eu queria fazer. E aí eu pratiquei natação, mas por conta de indicação médica, que se fosse pela minha mãe não teria colocado. Mas eu ficava em cima. E aí lá eu tive meu primeiro contato com levantamento de peso. E depois eu só fui ter de novo depois que eu tive o João. Né? E aí, depois que eu tive o João, em 2000 a gente foi... 2010, 2011. A gente casou e veio pra cá, morar aqui. Aí ele nasceu em 2009. Aí ele nasceu em 2010. João nasceu aqui. Nós somos do Rio. Aí a gente voltou pro Rio e aí foi quando a gente começou a praticar, porque a gente tinha uma empresa dentro de um condomínio de musculação e lá a gente não conseguia treinar. A gente não conseguia ter... rotina, né? Rotina de treino, a gente queria, mas às vezes era só problema, né? Sabe como é que é quando você está dentro, inserida na empresa, querendo fazer alguma coisa, mas aí não conseguia. Não tem como. Aí o Dudu encontrou o Dragos. Que é amigo meu de longa data, né? Já estava na época estava chegando o CrossFit aqui no Brasil, e a gente tinha conhecido um personal amigo nosso que estava falando muito do CrossFit. E aí o Dudu falava, Lívia, olha isso que a gente tem que ir atrás, uma modalidade nova, vamos ver se a gente consegue. E aí o CrossFit, ele deu esse boom, né, no levantamento de peso aqui no Brasil, todo mundo lá, inclusive é muito comum as pessoas até hoje procurarem a gente e achar que o levantamento... é CrossFit que vocês dão aula? Isso, né? Isso é até uma os alunos, mesmo. né? E aí os alunos também explicam, não, o levantamento é uma modalidade olímpica, é uma modalidade que já existe já há muitos anos, uma modalidade milenar, foi uma das primeiras nas Olimpíadas, né? Então tem essa diferença. É um esporte, né? Porque o CrossFit acaba sendo uma modalidade fitness, né? Ainda. Não sei se vai se tornar olímpico mais para frente, mas o levantamento ele já tem esse, né? E enfim, a gente tem toda essa história. Eu comecei praticando e aí o João dentro, né? Lá vivendo, sobrevivendo, respirando tudo isso. Aí ele sempre com a barrinha. Se a gente tiver a oportunidade, a gente mostra mais fotos aqui para você dele pequenininho, excelente, né? Vamos passar assim. Assim, a gente não sabia se ele ia gostar, né? A gente não queria forçar nada a ele, né? Mas, assim, a vida do João sempre foi... A gente sempre quis manter ele ativo. Né? Longe do celular. Né? Aprender. É a melhor coisa. Pois aprender com algum esporte. E qual ele se identificasse, a gente iria estimular ele, até como
profissionais da área, né? Mas graças a Deus, quando foi umas 6, 7 aninhos, ele se interessou. Que tá aí, Ele se interessou, Dudu fez logo uma barrinha para ele. Tem essa barrinha, tá lá até hoje, uma barrinha de alumínio. Porque o peso ele tem que ser bem gradual, né? As pessoas acham que negócio, vai chegar lá, não, vou levantar peso. Não, cara, levantamento não é isso. Levantamento é você aprender primeiro a entender teu corpo, né? As pessoas hoje não sabem agachar, elas não sabem andar, não sabem correr, não sabem pular. Ela não sabe deitar no chão e levantar. Então, quando você pega a pessoa e começa a ensinar essas coisas, ela começa a caramba, cara, não sabia que eu era tão duro. Tem gente que chega lá pra mim, até criança, né? Chega pra gente, você bota o garoto pra agachar, o garoto não consegue agachar sem tirar o calcanhar do chão. Né? Então as pessoas perderam, acho que com os anos, essa coisa de tecnologia, as pessoas perderam essa capacidade física, né, de entender como é que é o corpo. Isso foi o maior ganho que eu acho que o levantamento pode e trouxe assim, para muitas pessoas que hoje treinam com a gente. Aí tem aluno master, tem criança, tem idoso, tem de todo tipo treinando com a gente. E é uma coisa que a gente explica todos os dias, né? Até para os parentes dos nossos alunos, às vezes que estão lá olhando, falam, não, isso aí não é para mim. A gente fala, não, mas olha, ele começou com... A gente tem bastão PVC, bastão de madeira, barra de 3, 4, 5, 6. Então, assim, é bem aos poucos, né? Mas, assim, a evolução, depois que você aprende essa parte de coordenação motora, equilíbrio, e a pessoa já chega lá com mobilidade, porque é uma das principais valências, né, do levantamento. Depois que a pessoa adquire essas valências, que para a gente é o principal, aí sim que vem o peso. Né? Porque às vezes vocês vão chegar lá agora, por exemplo, a gente vai dar aula agora 4h30 para os atletas, né? Aí vocês vão ver o pessoal botando peso na barra e falar, meu Deus, isso aí não é para mim. Não vou chegar nunca. Mas assim, não é daquele jeito, é porque eles já estão praticando já há muito tempo. E também tem a fase do treinamento, né? Por exemplo, agora eles acabaram de voltar de competição, então a carga ela diminui, a gente também volta a trabalhar a coordenação com eles, né? Agora nem tanto, porque como já tem essa em dezembro, mas mesmo assim a gente volta a carga. E assim, o legal da filosofia que a gente tem lá no CT, implantado pelo Dudu, é que os alunos e os atletas, eles têm a consciência de que fase do treinamento eles estão, por que vai diminuir o peso agora, por que vai aumentar, e se tiver necessidade, volta a trabalhar só com a barra, sem peso nenhum, entendeu? Eles sabem por que eles estão fazendo isso, eles entendem, entendeu? Isso é que é legal, essa consciência, né? Lívia e Dudu, assim, coisa importantíssima aí que vocês estão falando, né? Essa questão, o que mais importa não é o peso, e sim o padrão do movimento. Com certeza, né? É o que de fato é o que vai alavancar, vamos falar em carreira, desse indivíduo se tornar mais um atleta dentro do esporte, né? Então, assim, o padrão do movimento é o que é o mais importante, sim, né? Muito mais certeza. do que o peso, não é isso? E engraçado, aí voltando a falar até do João que você perguntou, o que eu acho, o que eu como mãe encontro como mais assim uma dificuldade assim é de controlar a ansiedade dele, principalmente véspera de competição. Porque essa questão de, eu vou querer fazer o peso tal, aí eu falo, meu filho, calma. Porque tudo vai depender de assim, da viagem, como foi a viagem, se você vai perder uma noite de sono e vai competir. Então, assim, a gente tem um caminho, a gente tem um objetivo. Mas se dentro desse objetivo a gente se desviar por algum motivo, algum fator fisiológico, algum fator de saúde, a gente tem que trabalhar em cima daquilo ali para ver como que a gente vai proporcionar aquilo ali, porque uma competição também envolve os fatores externos, né? Com certeza. Porque às vezes a gente programa tudo direitinho, mas aí tem um atraso no voo, um hotel que esqueceu de reservar. Um atleta nosso machucou o pé.
Aí o Dudu falou, enfia o pé no gelo 3 vezes por dia, faltando 2 dias para a competição, e graças a Deus ele foi medalha de ouro, conseguiu. Mas assim, tem O outro operou esses... a vesícula, cara. Tem os Uma semana percalços, antes. né? Puxa Tem os vida. percalços. Eu E foi, acho competiu. que... Não, esse não. Competiu. O Esse da teve que vesícula operar. ficou. Operou um Mas dia o do antes, pé, o do pé deu bom. né? Então, assim, eu acho que é controlar a ansiedade do que ele fica, entendeu? Eu falo, meu filho, vamos lá, vamos com calma, tudo vai depender do teu aquecimento, vamos lá. LPO, todo mundo pode participar? Eu, por exemplo, 47 anos, altamente sedentária, morta de preguiça. Não, na verdade, você falou nenhuma limitação. Todas elas são... A preguiça é maior, Dudu. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, você fazer atividade física, ela não é uma coisa fácil, né? Porque o corpo ele não quer fazer atividade física, a gente quer o resultado da atividade, né? É verdade. E eu vejo assim, mas a gente tem aquela coisa das escolhas, né? Eu vejo muita gente hoje tendo problema de saúde porque tinha a possibilidade de ter feito atividade física para cuidar da saúde e não teve essa opção e optou em não fazê-la. E aí você acaba, às vezes, eu não vou fazer atividade física porque eu vou gastar dinheiro. E aí depois você acaba gastando dinheiro com remédio, né? Ou com o tratamento fisioterapêutico que vai ser necessário caso realmente a pessoa tenha algum problema. E eu percebo assim, eu já dei treino para vários tipos de pessoas aqui. Dei treino para o nosso excelentíssimo ministro lá, doutor Flávio Dino, que na época ele fazia atividade física para ter um emagrecimento, aí ele teve todo esse processo, aí foi lá o cargo em Brasília e parou de fazer atividade física. E ele falava sobre os benefícios que ele teve em poder jogar bola com o filho, depois que ele começou a treinar. Ele falou, pô, eu nunca imaginei que eu ia conseguir jogar com meu filho. E ele falou que o maior benefício que ele viu foi esse. Foi esse. A gente tem casos como nossa aluna Célia, que tem fibromialgia, sempre teve crises, né, por um processo imunológico, e hoje ela consegue fazer todas as atividades dela porque treina. A gente tem um aluno com resistência à insulina que passou pela vida toda com problema de essa coisa de glicemia e tal, e hoje conseguiu controlar a glicemia, um aluno que é hipertenso. Então, as escolhas que a gente faz na vida faz diferença. A gente sempre vai querer ficar em casa assistindo a Netflix. Na verdade é essa. Mas, dentro do possível, você achar a atividade que você gosta vai fazer muita diferença na continuidade. E aí, se eu fosse botar uma régua de medida das atividades a qual a pessoa pode praticar em maior quantidade de benefício, eu diria que o levantamento está bem em cima dessa lista. Aí, mas você me pergunta assim, o levantamento é para todos? Não. Ele não é. Por quê? Porque, primeiro, todas as pessoas que vão para o levantamento, ela tem que saber primeiro o que ela quer. Porque só ela vai pegar na barra e só ela vai levantar o peso. Teve um aluno meu que falou assim, Du, você me aperta, às vezes você cobra que eu faça alguma coisa, porque eu preste atenção, mas eu tenho TDAH, que todo mundo fala que tem TDAH. Embora às vezes muitos não passem uma avaliação específica de TDAH. Mas ele botou na cabeça que ele tem TDAH. Aí ele falou assim, você parece que você não tem paciência, você quer me cobrar muito. Eu falei, não, cara. Eu, na verdade, sou o cara mais paciente do mundo para ensinar de criança a idoso. Mas eu sempre reforço isso. Eu entendo que você possa ter TDAH. Quem não vai entender é a barra. E um lápis de memória que você faça, essa barra pode te machucar, cara. Entendeu? Então a pessoa ela tem que ir embutida daquilo assim. Eu quero ficar mais forte. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ter uma versão melhorada. O cara tem que ter isso. E tem que ter aquele perfil daquela pessoa que gosta de vencer esses obstáculos. Desafio, porque no primeiro dia, Lívia treinou 2 anos com 20 quilos. Que seria a barra mais 2,5. Para quem olha de fora, assim, caramba, só isso. Ela treinou 2 anos. E ela, logo depois de sair do processo de gravidez, entrou num período muito difícil, né? Que a mulher tem aquela coisa de queda de autoestima. Eu falei, não, mas vai dar certo e tal, vamos treinar.
depois de 8 anos, ela ser do jeito que ela é, persistente, ela foi campeã brasileira. Olha. Que legal. E já com 38 anos. Ganhou das meninas lá de 20. Participei de 2 campeonatos brasileiros, 2019 e 2021. Maravilha. E tinha as meninas com metade da idade dela. Menina da metade e ela disputando de igual para igual. Só que ela já com filho, trabalhando, etc e tal. Então, eu não digo que existe limite da idade, não existe um limite curricular. Existe, para mim, um limite mental. Entendeu? A pessoa fala assim, tem gente que chega lá e fala assim, que é isso, cara? Isso não é para mim. Eu, quando fui paraquedista, aquela coisa da pergunta, a gente tem aquela coisa assim, caramba, cara, eu vou saltar. Nossa, como é que deve ser? E quando você sai, todo mundo antes do primeiro salto, cara, se caga de medo. Tem pra onde correr. Não tem, todo mundo fica cagado de medo. Aí o cara sai, caramba, cara, passa tipo uma liberdade, assim, me livrei do medo. Quando você faz o movimento de levantamento, te transmite mesmo a sensação. Quando você aprende a fazer, você tem que subir, depois entrar embaixo da barra e pegar, dá essa sensação. Caramba, Poder, né? Conseguir, né? Caramba, eu Boa, consegui. Me libertei quando você falou, né? Entendeu? Então, são coisas que você não consegue, por exemplo, na sala de musculação tradicional. Que você vai lá, aí tu faz sério lá, 10 repetições, aí para, aí olha para um, olha para outro, aí faz mais 10. Aí tu sai de lá com aquela coisa assim, mas o que eu fiz? Muito. Treinei. Mas não trouxe emoção, entendeu? Isso que é o negócio do esporte. A gente ouve muito relato dos alunos que vêm da musculação e aí quando fazem o levantamento, quando eles voltam, eles falam, nossa, perdeu a graça assim totalmente. Porque se torna uma atividade monótona, sabe? Eles se identificam. O levantamento, ele é um esporte, né? E o esporte, ele tem isso, dos desafios, né? Então, para quem gosta de desafio, ser desafiado, né? Pelo próprio movimento, Com certeza. aí a pessoa, caramba, nossa, não Legal. consegui fazer isso. E tem uma, Aí daqui a 2 semanas, olha, eu já consigo. tem uma menina lá, Porque Liliane, tem. E vai vendo Né? o Você vai progresso. encontrar limitações, a é Liliane, normal. ela não conseguia agachar de jeito nenhum. É. Aí de 2 meses para cá, ela tem que conseguir agachar com a barra acima da cabeça. Ela fala, Nossa, caramba, meu Deus, que eu tô cara, eu conseguindo. consegui fazer isso aqui, cara. Eu achei que eu nunca ia É. conseguir na minha vida. Então Que é uma legal. conquista, não é o peso. Mas ela se coloca lá para fazer, entendeu? Sim. Isso que eu acho que é o mérito da pessoa. Dudu e Lívia, assim, o que vocês estão deixando claro aí que veio o troféu. Normalmente o troféu é o fim de linha, né? É o término do. Mas não, que parece que os títulos de vocês trouxeram muito mergulho no estudo, na ciência, né? De fato, tem muita ciência. Né? Tem muita ciência envolvida, treinamento de força, muita ciência, a biomecânica, a anatomia que a gente tem que respeitar, não tem para onde correr. O que isso aí hoje traz para vocês na prática? Hoje vocês tornaram referências aqui no estado, né? Vocês trouxeram para cá e hoje o estado é uma referência, inclusive nacional. Vocês são referências nacionais. Onde é que a ciência trouxe isso para vocês? E complementando, a gente viu também, o Dudu ele fez um curso de oratória. Como é que anatomia, biomecânica, funcional e oratória. O que foi esse boom de conhecimento que vocês buscaram para vocês se tornarem hoje o que vocês são? Eu tenho formação em PNF, desculpa, a gente tá só falando, eu acho que eu gosto de tudo transferir acrescenta, vocês. né? Eu tenho formação em PNF, e assim, o linguajar, a nossa comunicação com o paciente, com o cliente, ela é importantíssima. Então, vamos lá. Como eu disse, meu pai, ele guiou muito meus passos, né? Meu pai ele era professor de educação física, história, mas ele era filósofo. E meu pai dizia o seguinte, que se você estudar muito uma coisa só, você fica ignorante para o resto. Né? isso é verdade. E eu tive um grande professor também, 2 grandes professores que eu acho que me acrescentaram muito nessa vida. Um foi o professor Ney Pereira. Ele era professor,
Ele treinava os professores da FGV em oratória e PNL, né? E ele introduziu isso na educação física. Quando eu vim dar o primeiro treinamento na Viva Água, eu dei essa matéria e treinei os professores da Viva Água na época, em 2004, em programação neurolinguística, para identificar se o cliente ele é mais sinestésico, auditivo, visual, se ele tem uma característica expansiva de falar gesticulando para cima, se ele fala mais pausadamente, prestando atenção, tipo, ouvindo, né, a pessoa, ou se é aquela pessoa que toca mais, né? Se ela tem a característica sinestésica. Que você aprender a respeitar isso é você abrir canal de comunicação com as pessoas. E eu fui coordenador e professor de uma pós-graduação há muitos anos. 10 anos da minha vida. E eu sempre tentei fazer com que as pessoas entendessem que a gente estuda biomecânica, anatomia, mas a gente não estuda o músculo. A gente não estuda o tendão. A gente estuda as pessoas. Entendeu? As pessoas transmitem aquilo. Tem um livro que eu gosto muito chamado Anatomia Emocional, que fala sobre a característica da emoção das pessoas e como é que ela transmite isso na postura. É uma matéria que eu dou também na pós-graduação, que fala sobre essas principais limitações. A pessoa que é tímida, né, como é que é aquela postura introspectiva, que às vezes pode ser confundida também com a sinestésica, como ela precisa treinar para melhorar a autoestima. Né? Como ela precisa fazer uma atividade para corrigir ou melhorar um problema de coluna que às vezes ela tenha. E sempre quando eu converso com os meninos, eu falo que eu aprendi, através desses estudos, a identidade de cada um quando ele chega perto da barra. Como ele pega na barra, como ele olha para o CT, como ele olha para mim, dá para saber exatamente que aquela pessoa ela é assertiva, aquela pessoa é pessimista, aquela pessoa é negativa, e isso tudo a gente tenta ajustar para que ela tenha uma experiência melhor dentro daquilo, né, que ela se propõe. Hoje eu acho que as pessoas vão fazer atividade física e estão meio que muito perdidas, né? Elas vão, porque criou-se a ideia da obrigação de fazer atividade, só que as pessoas vão e, tipo assim, não fazem nada. O cara vai para uma academia, como ele às vezes não recebe um atendimento, entra na esteira porque é mais fácil, liga o celular lá na frente e fica vendo. O cara está perdendo tempo, está perdendo momento, está perdendo oportunidade, e fazer atividade por isso eu não acredito. E só o cara ligar o telefone na frente de uma esteira, ele perde 40% do gasto calórico, embora a caminhada vai ser igual. E isso são coisas que eu não acredito. Eu acredito que para você fazer alguma coisa, você tem que estar em sintonia com aquilo ali. E o máximo de estratégia que a gente pode, ativa. Exatamente, usar, a gente usa. Você ali com a tua presença ativa para você entender o movimento certo, Sim. você tá com a cabeça centrada, Sim. né? E assim, eu acho que a gente lida, né, os nossos alunos, a gente tem de todo tipo, né, advogado, médico, né, de variadas profissões. E cada um traz alguma coisa para a gente em que a gente tem que estar bem embasado para poder, né, explicar para a pessoa o que está acontecendo, porque então eu acho que a nossa profissão professor de educação física, profissional, né, personal, treinador, né, que seja, ele tem que estar o tempo todo trazendo isso para o aluno, né, mostrando, atento às notícias do dia a dia, até porque você não vai ficar calado conversando com o teu aluno parado, né? Teu aluno de personal está treinando, você tem que, né? Então eu acredito que seja uma profissão que você tem que se manter o tempo todo à frente mesmo, né? Das coisas, pelo menos assim que eu sinto. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que você nunca pode se acomodar em qualquer profissão, em qualquer área. Você tem que estar sempre buscando, né? Procurando. Isso é uma coisa assim, que eu trago na minha prática clínica. Eu até uso a seguinte comparação. Eu acho que, a gente está vendendo alguma coisa, quem está comprando tem que saber o que está comprando, né? E assim, no meu caso,
a gente não vai explicar exatamente a lesão, não vai entrar nesse processo Isso, que é. acaba gerando muito mais efeito nocebo, né? Efeito de piora. Mas, assim, explicar que o cliente ali esteja sabendo o que ele está fazendo, isso é importantíssimo. É. Inclusive, tem muitos trabalhos que comprovam o quanto isso é eficaz. Se o cara saber, você não vai dar de anatomia, você não vai falar de fisiopatologia, você vai explicar o que está acontecendo, o porquê que ele está fazendo aquilo. E o Isso é importante que eu importantíssimo. sempre falo, principalmente para ele, é a preocupação, porque ele, como fisioterapeuta, ele toca no corpo da pessoa. Uhum. Isso, nós temos contato. Tem a questão da energia, tem a Vocês questão do também têm, toque. né, na Você, correção. tudo isso você tem que explicar o porquê, ou como isso vai trazer benefício, de que forma isso vai ser generoso. Então, essa conversa que você tem que ter com teu cliente atleta, teu cliente paciente, é fundamental. É. Justamente até para ele acreditar que aquele processo que você está fazendo, realmente aquilo vai ter um resultado lá na frente, né? Isso. Com E certeza. nisso aí, acho que o levantamento ele é bem sincero. Se você entrega aquilo que você se propõe ali à vontade de fazer, você melhora. Não tem para onde correr. Não tem, tipo assim, a pessoa fala assim, Andu, mas eu melhoro em quanto tempo? Cara, depende de você, meu irmão. Isso. Se dedica, tu vai melhorar, tu percebe isso. Desde uma alimentação dessa menina até o peso mesmo, propriamente. Certeza. É, às vezes um aluno chega e fala, eu comi, né, até a questão de nutrição. É. Tomei um Danone antes de treinar. Bom, a gente não é nutricionista, mas isso aí não é uma boa refeição para você fazer antes do Eu treino. falei, amigo, é melhor você rever teus conceitos. Eu falei, cara, Exatamente. Vamos lá, Dudu. Agora eu queria, assim, entender um pouquinho, né? Você falou dos dois movimentos mais precisos dentro do LPO, o arranco e o arremesso, se eu estiver certinho. perfeito. Eu Estudei pra caramba, assisti vídeo. O arranco é aquele que você pega embaixo e já Leva leva pra cima de uma vez só. diretamente acima da cabeça. E o arremesso, você faz aquela pausinha aqui no meio e que depois sobe pra cima da Isso. cabeça. Já tá sabendo mais do que Pronto, 90% do aí, aluno já- que chegou lá. Já tá pronta para fazer. Ó, Tô quase me você convencendo. sabia que tem mais mulheres do que homens lá? É mesmo? Que É. interessante. Mas é tipo assim, muito mais. 70% dos nossos alunos são E mulheres. 35 mais. Né? É, Todas que legal. 35 Então, mais. olha, eu tô né? quase saindo daqui indo pra assistir a aula. Não, eu acho engraçado porque quando eu comecei no levantamento, só tinha para homem. Aham. O levantamento era para homem só. Não tinha mulheres nem na Olimpíada. A Olimpíada, o levantamento de peso, ele começou em Olimpíada em 1896. Durante mais de 100 anos foi só homem. E em 2000, a primeira mulher competiu no levantamento olímpico. Abriu para mulheres, igual o boxe. Sim. E por isso, hoje me surpreende, porque quando eu comecei não tinha nomenclatura para mulher. Que Entende? legal. E a primeira brasileira a competir levantamento, ela participa, ela é árbitra internacional e ela participa dos campeonatos da confederação até Elizabeth. hoje. Ela estava lá agora. Que É. legal. Nossa. Altamente curioso. E hoje eu me expõe porque, tipo assim, as mulheres estão muito mais participativas e eu não sei se é aqui no Maranhão, mas tipo assim, são muito mais fortes. Eu tenho uma esposa que é mais forte que o marido. Assim, bem mais forte. Né? E eu fico impressionado com isso, né? Porque sempre foi uma coisa dominada pelos homens, mas na Europa é assim também. O campeonato europeu tem mais mulheres do que homem. O Mundial deu empate e a Olimpíada deu empate. Essa de Mas Paris, já, a última, né? Passou. Já eu acho que as mulheres passam também. Certeza. Vamos lá, mulherada. Vamos lá. Tô firme com vocês. Dudu, assim, o LPO e o CrossFit hoje eles são, não sei, primos carnais, alguma coisa assim. Tanto é que você é level 2. Eu tenho o level 1 e o level 2 do Cross. CrossFit. Na época, quando você fez, ainda foi a época que tinha aqui nos Estados Unidos ou já tinha? Tinha acabado de chegar aqui. acabado de chegar. Antigamente era só Foi os um dos Estados Unidos, primeiros. Foi um dos acho que eu primeiros que chegou em São level Paulo. 2 do país. Quem ajudou a trazer o CrossFit para o Maranhão fui eu. Babassu. A Babassu, exatamente. Babassu. Meu amigo Marcinho, que trabalhou comigo no Rio. Sim. Eu falei para ele, para a Williana na época, para eles abrirem que ia dar certo aqui. E viu que deu certo, né? Pois é.
Eu treinei muitos atletas do CrossFit, né? Guimalheiros, que já foi segundo lugar no Games. Luana, que é uma menina extremamente forte, é uma das mais fortes no cross. E uma coisa que eu sempre falo com os meninos é o seguinte: o cross é uma excelente atividade física. Muita gente acha que é uma atividade muito lesiva. Não é. É uma excelente atividade física. Inclusive, aqui tem muitas boxes que trabalham muito bem. A minha preocupação sempre é que eu falo para os meninos não é o cross, é o coach. Uhum. Esse é o cara que me preocupa. Eu falo que se é um cara que está estudando, está se atualizando, está se aperfeiçoando, esse cara vai, tocar o CrossFit, vai fazer as pessoas emagrecerem, ganhar condicionamento, etc. Mas eu vejo pessoas que hoje não estudaram bem treinamento, fisiologia, biomecânica, anatomia, não estudaram bem as modalidades que pertencem ao cross, que é levantamento, ginástico, cardio, exercício com kettlebell. E aí esse cara está à frente, à vez do boxe, dando aula. Então o cara começa a fazer um movimento errado, ele não sabe corrigir. Ele está prescrevendo um treino que vai sobrecarregar a pessoa. Então, na verdade, não é o cross. São as pessoas que estão por trás do cross. Como eu tenho excelentes profissionais de crossfit que eu indicaria em qualquer lugar, aqui em São Luís, no Rio, em São Paulo, que a gente, hoje, uma das principais coisas que a gente faz é ministrar curso para a galera que é interessada. A gente faz isso desde 2011, 2012. Todos os boxes que abriram, a gente praticamente esteve dando curso ou algum treinador fez curso com a gente. A gente já foi a mais de 20 estados, né? Incluindo o Rio e São Paulo, a gente dava ali quase todo final de semana o curso. E eu sempre falei isso, cara, o cara trabalha bem, ele sempre vai ter cliente. Agora, o que eu vejo é que as pessoas começaram a não se preocupar tanto com o estudo, a assistir YouTube, a achar que está por dentro da situação. Exatamente. Aí pega uma pessoa que tem uma lesão simples e se torna uma coisa muito grave. Entendeu? Aí eu falo muito que o cara que não estuda vira um pato, né? Tem bico, não sabe bicar, tem asa, não sabe voar, e tem pé, não sabe andar. Exatamente. E aí vai fazer isso com os outros. Aí faz todo mundo virar pato. Com né? certeza. Tem inclusive boxe de CrossFit lá em Salvador, não sei se ainda tem o Aldeia. O Aldeia, um dos donos era um fisioterapeuta. Esse fisioterapeuta foi até, na época, ele foi nos Estados Unidos, fez o Level 1. Ele não dava a aula, né? O Woody, né? Ele não dava aula, mas ele sempre, nos treinamentos, ele sempre estava presente, fazendo correções. Tem entendimento, né? Isso, exatamente. Fazendo ali o curso mesmo do Level 1 é um curso muito caro, né? É $1.000. O Level 1 e o Level 2. Isso. Cada um é $1.000. Mas é um curso de um final de semana. Não sábado e domingo. Sim. Se o cara não é um cara que já está embasado, estudando, que conheça alguma coisa, né? as modalidades, ele não está apto a dar aula só porque fez um Level 1 e Level 2. Tipo assim, você é fisioterapeuta. O cara num curso final de semana não vai te dar o que você estudou 4, 5 anos da tua vida e ainda continua fazendo depois de curso. Inteira, com certeza. Entendeu? Então o cara é faixa branca na sexta, pega a faixa preta no domingo. Como é que é isso? É verdade. Entendeu? Lá nos Estados Unidos dá certo também porque todo mundo lá tem uma base esportiva grande. O cara faz levantamento no college, tem a parte de ginástica olímpica. E então, quando o cara fez o cross, ele, isso aqui eu já sabia, isso aqui e tal, agora eu vou aperfeiçoar. Dá certo. Eu sempre fui do levantamento olímpico. Né? Eu sou mais de 20 anos envolvido com isso. Quando o cross chegou, a cultura esportiva americana é bem diferente da nossa, né? Lá é muito comum as pessoas terem academia dentro da garagem de casa, dentro de casa tem uns pezinhos, porque as pessoas sabem treinar, porque isso vem desde a escola. Exatamente. Né? A educação física escolar não é aquela educação. Não, exatamente, é treino. E te vira aí. Né? A licenciatura é treino, eles fazem barra. A importância da licenciatura em educação. Aqui até outro dia a gente tinha que... Até outro dia não, de vez em quando a gente tem que explicar por que levantamento deixa criança pequena. Porque as pessoas têm uma coisa assim, cara, vai fazer levantamento, vai ficar não. Que isso, meu amigo? Aquela história que o esporte vai mudar o corpo do cara, né? Não, então se você quer crescer, então tu faz basquete. Isso. Mas tem aquela questão também do dicionário que você gosta de falar, né, amor? No porque né? no Brasil a gente tem uma cultura escravagista, né? A verdade é essa. Se você ler lá a palavra... qual é a tradução de peso?
no Aurélio, no dicionário Aurélio. Está escrito lá, fardo. Se você vê peso nos Estados Unidos, unidade medida. Só aí você Entendeu? já cria um Aí Aí preconceito, você já né? cria Fala, já ué, uma... né? Eu falo assim, então quem Referência. pega fardo? Pessoas carentes, pobres, que precisam pegar. Não. O peso é uma unidade medida que você usa para determinado tipo de trabalho. Entendeu? Certíssimo. Então é uma coisa assim, é uma concepção cultural nossa. Aqui no Brasil, quem sempre foi trabalhar com carga braçal, sempre foram pessoas pobres. E, tipo, a Europa sempre foram os reis, que eram preparados para serem reis. Né? Nos Estados Unidos, os caras eram preparados para a guerra. Então, sempre houve treinamento físico. Ou na China, todos os soldados do Império Chinês, né, eles trabalhavam peso. Né? Na Rússia, os czares. Então, sempre existiu a cultura de treinamento, fazer um homem se tornar uma versão mais forte. Né? Mas aqui não, aqui o cara tem que ser fraco mesmo. A primeira faculdade que eu fiz foi Educação Física. Na época nem tinha bacharelado em Salvador. Na época era só licenciatura. E aí eu me lembro que na época tava, não, a calistenia isso é ultrapassado. E aí um curso com o doutor Antônio Carlos Gomes. Chegou lá. E aí ele, gente, polichinelo não aquece não? O que tá acontecendo? Mudou só porque tá antes aquecia, hoje não aquece mais, hoje antes movimentava, hoje não movimenta mais. Não, e interessante que no cross, o pessoal chama de jumping jack, o polichinelo. Opa, jump jack. Aí o cara falando, um americano falando, não, fazer um treinamento cardiovascular excelente, de condicionamento. Jumping jack. Eu falei, Opa, caramba. Quero aprender. vou arrebentar. Aí quando o cara Já. mandou lá um polichinelo, eu falei, pá, Tá de brincadeira? aqui é Brasil, Rio de papai. Janeiro, pro Cariocão. Uma competição de LPO é uma batalha de xadrez, né? A gente sabe disso. Funciona através de estratégias de carga, né? Você já blefou alguma vez? Quer Várias. colocar uma carga? Não, várias. A minha função é essa, é atrapalhar os outros. Na verdade, eu ganho várias medalhas desse jeito. É jogando um na frente enquanto não está pronto, porque o levantamento, assim, você pede uma carga de entrada, que normalmente é uma carga de segurança do atleta, que ele faz. A segunda é uma carga que ele às vezes faz. E a terceira que ele nunca fez. É uma habilidade Ah, de é. treinar Entendeu? nessa hora. E aí você tem 5 atletas concorrendo que vão entrar basicamente com a mesma carga. Eu sempre coloco uma carga abaixo da carga que o meu atleta vai entrar mesmo. Para eu ver realmente, tipo assim, como é que tá o mapa da coisa, né? Bom, eu quero que ela botou 80, eu botei 70. Eu deixo lá. 70, o cara tá 80. Eu sei que o meu atleta vai entrar 80. Uhum. Mas eu não posso assustar a presa. Né? Deixa eu começar. Eu acompanho o aquecimento do atleta, que vai entrar com 80. E isso E faz vou toda a dando ritmo. diferença. No meu. Aí quando chama meu atleta, eu vou lá e jogo 80. O cara entrar na frente. Aí. Entendeu? Para ver se eu consigo ganhar em cima da pressão. O cara, mas eu achava que ainda ia entrar o fulano. Não, ele subiu também para 80. Então isso assim, acontece toda hora, todo momento. Às vezes coisas pequenas. Eu consegui fazer. O cara não, eu boto 1 quilo em cima. O cara pede 80, 81. O cara 90, 92. Então, eu vou sempre assim, marcando para que meu... Vamos dizer que 3 medalhas de ouro que a gente trouxe agora foi por causa disso. Ai, que legal. Tanto é que o nosso filho ganhou por 1 quilo. Pronto, nosso De filho diferença ganhou por 1 quilo. pro segundo lugar. Aí, ó. Foi, Eles né? ficaram ali na briga. Foi ele e o outro menino. Tudo tá lá. Tu tá aqui, ó, na mente. Você A tem que ser- estratégia. É estratégia. Tem que ser bom em matemática, né? Porque a conta tem que fazer rápido. Tem que somar o total e colocar um peso 1 quilo acima daquilo que o cara tá fazendo. E a competição, ela acontece assim, corrida, por exemplo, fez de manhã, levantou, aí à tarde já vem de novo, Não, ou tem um período de Não. descanso. Como é que acontece isso? Como é que é o bastidor de uma competição de LPO? A gente tem as categorias, né? A barra. Categoria para dos meninos 56, 60, 65, 71. Então, as categorias têm um número de inscritos naquela categoria.
E os atletas Tem a vão bateria, competir, né, da categoria. A vão bateria. competir Então pelo são peso. 10 atletas, 15 atletas, não é isso? E quem manda na competição é a barra. É a Uhum. barra principal lá no meio. Nós somos Aquela quatro. barra lá, ela nunca desce de peso, ela só sobe. Nós somos 4 aqui, os Entendeu? 4 têm a mesma idade, sexo. E aí eles vão sendo chamados de acordo com o seu peso que o treinador colocou lá de Colocou. entrada. Então tá lá. E na bateria eles estão aquecendo aqui. Vamos supor que a plataforma principal é atrás dessa tela e eles estão aquecendo aqui. Aí tem essa tela para os treinadores. E aí tem as pedidas ali. E aí a pedida de cada atleta. Aí a pedida ela vai subindo de acordo, por exemplo, 60, 61, 62, 65. A barra lá na frente, ela nunca vai descer de peso, ela só vai subir. E aí os Entende? 4 vão Então, entrar. os últimos, na verdade, são os que vão. São os Levantar que mais tão- peso. É, Mais levantar peso. mais peso. Pegar um Entendeu? maior. Então a ordem da competição Entendeu? é pelo peso da barra. Ah, tá, entendi. Aí então ele colocou um peso a mais, aí teu filho conseguiu o último peso, o mais alto. Na verdade, foi assim. A do João foi assim: o Dudu pediu o peso que ele ia fazer, que foi 110, né? Aí o João fez, e aí Então, 111. ele fez 111. É mesmo, E bicho. aí o João fez, e aí o menino que vinha, porque o atleta tem 3 pedidas do arranco, Aham. né? Aí eles têm 10 minutos de descanso e vão pro arremesso. Uhum. Aí depois acaba e entra outra bateria. Aí O eles fazem os João, dois eles têm movimentos. eles têm Todo mundo 10 faz o minutos. arranco. Todo mundo Depois faz. todo mundo faz o Tem arremesso. 10, Ai, a competição eu pensei que tem um não, intervalo acho de que- 10 minutos e já começa o arremesso. Por isso que no treino eles também fazem assim. No treino a gente segue o que eles vão fazer na Na competição. competição. Eles fazem o arranco e o arremesso juntos. E aí o João, rapidinho, fez 111, e aí o menino que estava competindo diretamente com ele ainda tinha a terceira pedida. João já estava na terceira, fez 111 lá. E o menino não tinha feito ainda, ou seja, ele Poderia fazer mais poderia uma pedida. mais. Aí Mas ele tinha ele uma... tinha que subir 6 quilos a mais. ele tinha que subir 5. Aí ele botou porque ele botou 116. Aí, só que ele não fez. Aí quando ele não fez, o João automaticamente ganhou. Entendi. Entendeu? Mas se ele tivesse feito, ele ganhava. Aí ele levava. Entendeu? João, parabéns, viu, cara? Show de bola. 15 anos, né? 15 anos. 15 Dá pra anos. levar ele e Luiz Augusto pra uma balada. Eles É, dois têm aí, ó, 15. é verdade. Olha, Gente, Coincidência, né? o LPO também tem a questão do peso, né? Tem a questão também do peso corporal. E como é que é essa questão da luta? É igual que a gente vê no MMA, no boxe, aquela questão da desidratação, aquela pré-balança, toda aquela luta Pode que você tem no acontecer, LPO mas também. não é o ideal, né, amor? É porque como é um esporte de força, se você perde muito peso, você Pois é. fica fraco. Sim. Né? O ideal é que o levantamento você fique dentro ali daquela categoria e se mantenha ali para competir bem. E outra, o peso do UFC, por exemplo, é um dia antes. Um dia antes. O cara tem 24 Nossa, horas para se hidratar, uma hora tal, antes. né? Às vezes volta 10 quilos, né? Isso, professor? No levantamento não, é 2 horas antes. Então ele Na pesou. hora mesmo. Se ele tipo comer um mocotó para Sim. ganhar peso de volta, ele vai Já ficar foi. pesado. Ficou. Então não adianta. Ele O ideal Tem que é se que o manter. atleta ele se mantenha no treino sempre próximo da sua categoria, né? tem 1 quilo, 2 quilos acima. 2, 3. Se você compete numa categoria, você tem que se manter ali. É. Aí Não tem alguns. como fugir, né? Não. Aí tem alguns que sofrem mais, tem que fazer uma dieta, porque tem uma tendênciazinha, Com né? certeza. Mas se quer competir naquela categoria, tem que tentar se manter. E tem alguns que podem comer livre. É. ai, que legal. Agora o levantamento ele tem um gasto calórico muito alto, maior do que a corrida, em tempo proporcional. O pessoal Sim. corre 40 minutos, gasta 40 minutos. Sim. O levantamento é anaeróbio, né? Ele não é aeróbico. A corrida é aeróbica, o treinamento, o levantamento é anaeróbico. Quer dizer que ele não usa oxigênio durante o treino, ele usa pós-treino. Então cria uma coisa chamada EPOC, né? Que é o déficit de oxigênio pós-treino. Uma pessoa que treina levantamento, imagina 40 minutos o cara correndo, ele corre ele e o peso. 40 minutos o cara levantando peso, é ele mais o peso. Então o esforço físico é muito maior, a cadeia muscular é maior, a amplitude de movimento é maior. O cara agacha, o cara usa dorsal, usa panturrilha, gastrocnêmio, quadríceps, posterior de coxa, glúteo, Escápulas. paravertebral, trapézio, romboide menor, maior, trapézio,
dorsal, deltoide posterior, anterior, médio, bíceps, tríceps, braquiardial, flexor de punho, em um único movimento, com carga. E aí o cara cria um débito muito alto. E é onde é que o cara tem que tomar cuidado? É aí. O cara abre um buraco negro, o cara quer comer uma geladeira. E é nessa hora que o cara tem que aprender a se controlar. A disciplina vem daí. Então o cara ganha peso mesmo. Com certeza. Então o cara tem que equilibrar. É lutar segurar. o tempo todo. Dudu, você construiu atletas, construiu treinadores e uma marca. Qual dessas catedrais tu tem mais orgulho? O que tu pensa para o futuro do LPO aqui no Maranhão? Fala um pouquinho aí, como é que tá essa questão da nossa mente, como é que você trabalha isso dentro daquilo que tu construiu como catedral, como a tua escola? Meu pai me dizia que dinheiro a gente ganha e perde. Isso é Mas verdade. normalmente só tem um. E aqui no Maranhão eu aprendi que o cara aqui, ele pode crescer rápido, mas ele cai de forma vertiginosa se vacilar. É uma preocupação que eu tenho e que as pessoas sempre entendam claramente qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo como treinadores é fazer um atleta olímpico, por ser uma modalidade olímpica. Eu nunca fiz um campeão olímpico. Na verdade, o Brasil, na história do levantamento, não tem campeões olímpicos. Mas o nosso objetivo é... Tem uma geração boa vindo, né? É isso. É fazer um atleta olímpico. Né? Fazer um atleta ter um reconhecimento maior dentro do esporte. Agora, que é o maior legado de um treinador, né? Isso é verdade. Já fiz muitos campeões brasileiros com a Lívia, muitos campeões sul-americanos, pan-americanos. Classifiquei uma menina para o Mundial, não pegou medalha porque ela zerou arranco, mas pegaria medalha. Seria a minha primeira medalha de Mundial. Porém, eu sei que é uma questão de tempo, mas a Olimpíada é uma coisa assim que a gente almeja sempre, né? Maior. Eu acho que eu quero para nossas próximas gerações o que eu desejo para o nosso filho. Independente dele se achar no esporte ou ter sucesso ou não, ele tenha o entendimento que o levantamento ensinou para ele, né? Que a gente é capaz de superar qualquer obstáculo, independente da dificuldade, mas sempre se colocando predisposto a enfrentar de frente, né? Então tem alguns problemas que realmente são insuperáveis, mas quando você encara ele bem, você torna aquilo menor. E muitas vezes você vence. Sei que tem problemas de saúde que as pessoas passam, como câncer, né? E é difícil para a pessoa encarar assim. Mas a morte está aí para todo mundo, né? Certeza. Como você leva a vida é que faz a diferença. A certeza da vida. E eu acho que eu sempre coloco isso para os meninos. E levo isso como atitude pessoal. Tem coisas que já são certas na nossa vida, então acho que tudo está escrito. A gente tem que procurar fazer a nossa parte. Verdade. Certeza. Verdade. Dudu, tá chegando aquele momento que a gente vai ouvir Hoje Voou. Hoje voou. Vamos marcar depois um momento mais amplo, viu? Mais amplo, contar a história de como é que eu conheci a Lívia. Não, a gente podia fazer um jogo de casais, eu acho massa. Depois que eu contar essa parte, não sei se as pessoas vão querer escutar mais ou escutar menos. Bom, então hoje aqui nós aprendemos que o LPO ele é muito mais do que a força, ele é o movimento, ele é a mente. Isso aí. Falem aí onde é que... falem das redes sociais de vocês para quem quer acompanhar vocês. Onde fica nós já o fizemos há muitos box anos. de vocês. Legal. A gente estava conversando aqui no bastidores, né? Mas deixa eu jogar aqui no nosso podcast. A gente acompanha Dudu há algum tempo. Isso. A gente encontrou uma vez ele, a Lívia e a Kira na Litorânea, na Lagoa, no Parquinho da Lagoa. E a gente ficou resenhando ali os Luke pequenininho, Yorkshire. O Luke é o nosso Yorkshire. E a Kira. Ele se irmou com a Kira. A Kira... Ficou apaixonado. A Kira é a cachorra pequenininha que eles têm. É pitbull. É a American Bull. Aí imagina, bicho, ó. Daquele jeitão. E aí a gente ficou ali conversando. E aí eu trouxe hoje para eles aqui, né? Que eu imaginava que eles não fossem se lembrar, que foi um momento atípico, foi aquele dia e pronto. Mas desde aquele dia a gente assim admira muito o trabalho de vocês. A gente fica muito feliz. Muito. A gente acompanha tudo isso e aplaude
tudo o que vocês estão fazendo para os Legal, meninos. legal, gente. Fiquei muito Obrigada. feliz quando eu vim acompanhando a competição. Não curtia muito, porque eu não entendia. Sim. E aí a gente vai estudando, vai conhecendo. E assim, além de acompanhar vocês e admirar a vida de vocês no pessoal, queria dizer que admirei muito mais ainda, com base no tudo que vocês trouxeram para cá, para o Maranhão, em relação ao LPO, Legal. em relação aos prêmios, em relação às conexões que vocês fazem. Obrigada demais. E aí falam onde é que a gente encontra vocês, como é que a gente pode estar fazendo um treino. A hora de vocês aí. Aí, meu amor, fica à vontade. A gente tem o Instagram do CTLPO, né? A gente... É um Instagram que a gente mexe pouco, mas tem lá algumas coisas, né, que a gente coloca, a gente está devendo colocar mais, né? Mas a gente acaba divulgando mais nas nossas redes pessoais mesmo, que é a minha é Lívia Soares, Lívia F. Soares, e Dudu LPO, que é a marca dele. É engraçado que quando a gente veio pro Maranhão, muita gente não queria que a gente viesse. No Rio falaram que a gente não ia dar certo com o levantamento aqui no Maranhão, que a gente ia sair do território nacional. Eu falei, não, mas o Maranhão é dentro do Brasil, cara. Ainda. É geografia. E aqui no Maranhão a gente também escutou isso, né? Falar que as pessoas, não, cara, o negócio desse esporte de vocês não dá certo aqui não. E por que eu tô falando isso? Porque sempre vai ter um pessimista, né? Se você acredita em alguma coisa, faz porque tu quer fazer, não porque você vai levar em consideração esse pessimismo que as pessoas implantam. E é engraçado quando a gente volta agora pro Rio, todo mundo acha que a gente é maranhense, porque a gente leva e representa o Maranhão. Eu faço questão disso. E as pessoas hoje têm um respeito enorme pelos atletas aqui. Todo mundo chega assim, cara, tem maranhense na bateria, meu irmão. Mas o nosso filho é maranhense, então é como se a gente fosse também. Com certeza. Ele nasceu aqui em Agora, 2010. o coração e a alma já estão maranhenses. Não esqueçam de seguir o Dudu nas redes sociais, acompanhar os próximos episódios do Evolução. Tchau, tchau. Obrigadão, Dudu. Tchau, tchau, Lívia. Valeu, até a galera. próxima.